Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar a respeito de um assunto que é bem interessante, mas eu queria trazer assim essa reflexão aqui para você. Eu vejo que, na verdade, assim, nós temos esse ímpeto, esse impulso, essa vontade de fazer uma diferença no mundo, de fazer a diferença para uma pessoa de quem a gente gosta, de tentar fazer as coisas da melhor maneira possível para que sejamos uma boa influência para as outras pessoas. E aí eu queria, assim, questionar a respeito da crença que nós temos quando nós fazemos isso, né? Então, independente de religião e tudo isso, eu acredito em um Criador. E eu acredito num Criador que é amor perfeito. E por ser amor perfeito, criou um único Filho perfeito. E que nós, por algum motivo, acreditamos que estamos todos separados e que não somos inteiros por nós mesmos. Então, eu acredito ainda que existem coisas que eu posso fazer, que fariam com que eu estragasse a criação. Então, eu acredito na minha prepotência que eu poderia de fato fazer alguma coisa muito maléfica que seria prejudicial e que mudaria o ser divino e que mudaria o Filho perfeito de Deus. Então, assim, chega um momento do nosso caminho espiritual, e é lógico que eu digo isso, eu entendo de maneira racional, ainda não é uma coisa sentida no sentido de que faz totalmente sentido para mim, mas é algo em que eu quero acreditar que é impossível mudar a criação. Então a nossa prepotência e a nossa arrogância é tão grande que a gente quer melhorar o perfeito, ou a gente tem a ilusão, a ideia de que eu posso piorar a perfeição, de que eu posso mudar a criação de Deus, de que eu posso mudar o Filho de Deus. E assim, a conclusão é que mesmo se eu quisesse, mesmo se eu tentasse muito, com muito esforço, eu nunca poderia mudar o ser que eu realmente sou. E quando eu falo ser divino, eu falo meu ser espiritual. Então, é por isso, né, esse termo que as pessoas usam tanto, que é a questão da evolução do caminho espiritual, no sentido de estamos evoluindo. Na verdade, nós estamos desaprendendo aquilo que nós não somos e não evoluindo. E aí, nesse sentido, né, então, num primeiro momento pode trazer um sentimento de desalento, então, porque nós estamos sozinhos. E o que adianta, por exemplo, eu estar fazendo esse vídeo aqui para vocês? Se eu não posso mudar as pessoas e se as pessoas não podem ser tocadas pelas minhas palavras, então por que eu estou fazendo isso aqui? E aí, no fundo, né, existe um conceito de um curso em milagres que diz que o que nós tentamos fazer neste mundo insano, mundo egóico, é o tempo inteiro a gente tenta projetar algo que eu não quero ver em mim. Então, tudo aquilo que eu olho e que eu não gosto, eu tento projetar em uma outra pessoa. Em que sentido? Então, eu vejo o mal no mundo, eu identifico pessoas que fazem mal, por exemplo, e eu vejo isso sempre, né, do lado de fora. E por outro lado, a nossa única função, a única coisa que nós podemos fazer é estender o amor. E nesse sentido, estender o amor, eu não estou falando de manifestações afetivas, no sentido de abraçar, sorrir, não é disso que eu estou falando. Quando eu estendo o amor, eu estendo a compreensão do meu real ser. Então, ao estender o amor, eu estou silenciosamente dizendo para outra pessoa que ela pode fazer uma outra escolha e que o Filho de Deus não pode ser mudado. Então, quando eu estendo amor nos relacionamentos com outras pessoas, eu estendo amor quando, por exemplo, eu não me magoo e não me chateio com as coisas que as pessoas fazem para mim, porque na verdade não é nada feito para mim. Eu queria contar assim, por exemplo, numa situação em que de repente existe um relacionamento e a pessoa entende que não está existindo uma troca, que, sei lá, uma pessoa, vamos supor, eu me relaciono com alguém e essa pessoa acha que eu esteja tirando vantagem dela, né? E aí, num primeiro momento, quando a pessoa fala, você tá fazendo isso só para se aproveitar de mim e tal, então, no primeiro momento, né, aquele recolhimento que já aconteceu comigo, no sentido de, poxa vida, a pessoa desconfia de mim, ela acha que eu sou capaz disso,
puxa, ela está me julgando. E até chegar do outro lado da moeda e entender que no fundo essa pessoa ela não está me julgando, ela está se julgando porque por não se julgar digna de amor, de receber amor, então ela desconfia que se eu estou junto dela ou perto dela é porque eu tenho algum interesse envolvido na história. E assim, de repente até tem, porque os nossos relacionamentos aí especiais, né, os nossos relacionamentos egóicos, dificilmente a gente não tem alguma barganha envolvida, algum tipo de troca envolvido nesse relacionamento, né? Então, aí eu queria só assim trazer essa reflexão de que essa nossa ânsia de fazer a diferença ou até a culpa mesmo por achar que, puxa vida, estraguei o meu filho, ele vai ser uma pessoa traumatizada por mim e minha conta e tal, e que de repente quando eu penso isso, eu tiro dele, entre aspas, né? Eu estou afirmando para ele, eu não estou estendendo amor, eu estou projetando a minha culpa nele porque eu acho que é possível modificar o Filho de Deus. Então eu acho que na minha mente acredito que é possível, dependendo do que eu faço para ele, fazer com que ele seja uma pessoa diferente. E com isso eu tô dizendo, obviamente, que né, existem os casos de crianças aí que sofrem abuso dos pais ou muita, né, esse abuso psicológico, emocional e às vezes até físico. E eu não tô dizendo que é isso que a gente vai fazer. Eu só tô querendo dizer que mesmo nessas situações mais extremas, existe ainda aí um lugar da escolha se nós considerarmos que nós somos mentes e espíritos e não corpos. Então eu só queria trazer aí essa reflexão com relação, né, a essa extensão do amor e a essa liberdade da culpa com relação a não ser possível estragar a criação e o Filho de Deus. Bom, é isso, gente. Super obrigada pela atenção. Namastê.